Alô, alô! Bem-vindas e bem-vindos à Só Live, Só Love de hoje, terças-feiras, às 19 horas do Brasil. E hoje quem sugeriu o tema fui eu, né? Porque são algumas coisas que têm me chegado, dúvidas de pessoas, e inclusive assim, tem a ver com um artigo científico que eu tô escrevendo também, e eu quis trazer um pouquinho para vocês esse tema de quando deixar alguém ir. Até quando eu tento, né? O que significa, né, conquistar alguém, insistir com alguém, correr atrás de alguém. Eu acho que é um tema importante da gente pensar, né? O que faz com que as pessoas corram atrás das outras? O que faz que tantas mulheres insistam tantas vezes em relações que claramente o outro não quer? O que acontece? Como é que isso se constitui? Como é que a nossa vida amorosa é criada socialmente, né? E por que a gente acaba correndo atrás e insistindo, enfim, muitas mulheres sofrendo, né? Da onde vem essa história? Quando é a hora de deixar o outro ir? Qual é o momento nessa história toda? Então, assim, esse é o tema de hoje, né? Hoje eu fiz uma modificaçãozinha, enfim, para sugerir, ao invés de vocês votarem o tema, porque normalmente eu coloco o tema para votação, vocês sugerem os temas e a gente vota depois, 3 temas. Aí eu sugeri, e como todo mundo gostou também desse tema, tô trazendo hoje pra gente discutir, pra gente falar, e eu acho super importante, né? Eu sempre falo do feminismo, eu sempre falo das mulheres, eu falo da questão identitária feminina, o que se acha que é ser mulher, né? Enfim, como é que isso é criado na nossa sociedade e os impactos disso para a nossa vida íntima, afetiva, né, para a nossa autoestima. E o nosso tema de hoje tem a ver com isso, né? Essa história de até onde ir, se correr atrás ou não, né? Por que tantas mulheres se veem nessa armadilha de ir obsessivamente, ficarem obsessionadas, obcecadas por um homem. A gente vê muito isso ainda, né? Por mais que seja um pouco mais raro, a gente ainda vê isso hoje. E é justamente isso que eu quero trazer pra gente falar. Pra gente aumentar a nossa live, clica aqui, ó, nessa setinha, tá? Manda pras amigas e coloca aqui nos comentários feito. Manda para 3 amigas, né? E coloca aqui, feito, né? Pra gente aumentar a nossa comunidade de amoras. Essa live aqui eu ainda vou pensar se eu vou deixar gravada ou não. A última live eu deixei, anterior eu não deixei, então agora eu vou começar também a dar uma revezada até para poder estimular as pessoas a estarem nesse momento, né? Aqui juntas na nossa live, porque a ideia é ser uma live, a gente poder ter trocas. E hoje a gente vai falar disso, né? Até onde ir, até quando insistir, quando deixar o outro ir. Então eu quero começar com uma história, assim, com uma reflexão. Tem muita gente por aí, a gente vê aí pela internet demais essa história de o poder do sumiço, como conquistar um homem, né, como ter a pessoa comendo na sua mão, né, e aí um monte de fórmulas, né, de faz uma mensagem, deixa 2 dias, ou diz alguma coisa, depois deixa de fazer, enfim, formulinhas de conquistas. Então, assim, vamos começar entendendo que isso é balela. Ninguém conquista ninguém. Uma relação é um encontro entre 2 pessoas. E eu costumo dizer, e acredito mesmo nisso, enfim, que assim, ou bate ou não bate. Pra mim sempre foi assim na minha vida. Sempre que... Obrigada, Ana. Obrigada. Vamos lá, mais gente, ó. Ana Paula Coelho fez pra chamar mais amigas. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho aqui e manda pra 3 amigas. E depois coloca aqui, ó, done, feito, nos comentários pra gente crescer a nossa comunidade de amores. E assim, eu acho que essa reflexão sobre a postura feminina em relação ao amor é muito necessária. Enfim, eu tô escrevendo agora um artigo sobre isso. Tem uma pesquisadora que se chama Valesca Zanello, que eu vou chamar para conversar também, que é assim, maravilhosa, que fala desse tal do dispositivo do amor, né?
E tem uma outra autora que é a Lagarde, que fala da colonização amorosa. Então, o que significa isso? Que quando a gente entende que existem modelos de ser homem e ser mulher, que existem fórmulas que a gente entende que são certas, né, de ser mulher e homem na nossa sociedade, a mulher tem que ser cuidadosa, dócil, amorosa. A maternidade, por exemplo, é uma coisa que é compreendida como exclusiva feminina, né? Tanto que até hoje as pessoas se separam e automaticamente, tá nas leis, né? Agora começa a mudar um pouco, né? Mas assim, até bem pouco tempo, automaticamente a mãe ficava com a guarda. Eu acho que no Brasil ainda é muito isso. Aqui em Portugal agora já começa a mudar um pouco. Assim, em muitos lugares é isso. A mulher automaticamente fica com a guarda dos filhos porque o pressuposto é que a maternidade e o cuidado são coisas das mulheres, né? Então, docilidade, afeto, amor, abnegação, sacrifício, são coisas que são instituídas como elementos que constituem o feminino. Você entende que isso já pressupõe uma relação de dominância, uma relação de opressão, né? E aqui a gente está falando de afeto. Então a gente está falando de como essas inscrições de gênero, né, essas divisões e esses modelos também vão ser incorporadas para entender como funciona e como deve funcionar o nosso mundo afetivo. É tão opressor quanto para as mulheres quanto para os homens, né? Que tem outros tipos de dispositivo, outros tipos de leis, de elementos que consideram como sendo masculinos, né? A eficiência, a sexualidade, então essa ideia de terem que ser fortes, provedores, de ter que ser sempre viris e terem muitas relações sexuais são constituintes do masculino, com suas consequências também, com suas opressões. Quando a gente fala dessa ideia de gênero, dessas constituições, a gente não está... E olha, teve nos anos 60, isso teve sim um feminismo mais combativo, a ideia de essência masculina e feminina. Hoje isso não existe mais, gente. Isso caiu por terra, tá? É a terceira vaga do feminismo, quarta vaga do feminismo, a gente fala de questionar essas premissas que a gente entende como constituintes do masculino e feminino, da ideia de essência, de uma essência masculina e de uma essência feminina. Então não é homem contra mulher, não são homens contra as mulheres. A gente está questionando formas de socialização, de compreensão da experiência humana, de divisões, de permissões e embargos, né, que muitas vezes criam sofrimento e opressão para todos e todas envolvidos, tá? Aqui, lógico que eu tô falando de homens e mulheres, tem outras realidades que a gente pode falar, entendeu? De pessoas trans, de pessoas homossexuais, de pessoas de gênero líquido, tem muitas outras, só não dá pra gente, assim, eu não consigo abarcá-las todas, por isso eu tô aqui falando desse lugar ainda binário de homens e mulheres, né? Enfim, então essa ideia de que as mulheres são frágeis, dóceis, que precisam ser cuidadosas, as constitui também amorosamente. Então nós aprendemos como mulheres a amar um outro, né, um outro homem, antes de nós mesmas. Essa ideia de que eu vivo para um outro, né, é constitutivo do afeto feminino, né? Então, as mulheres muitas vezes penduram sua autoestima nessa escolha, né? Ser escolhida por um homem faz parte da identidade feminina e da sensação de valor próprio. Então, a autoestima está ali presa nisso. Então, muitas mulheres vivem em função dessa escolha. E aí, com isso, tem uma série de coisas que vem agregada, né? A necessidade da beleza, o preconceito com a gordura, né? Essa ideia da beleza como um produto pessoal, como forma... Eu só sou feia, né? Eu só sou gorda, né? Que é parâmetro de feiura, né? Se eu não trabalho sobre mim. Então é uma ética, né? A beleza passa a ser um projeto pessoal e uma expressão de sucesso. Olha só como é que as coisas vão se encaixando e aprisionando as mulheres uma e outra vez, né? Modelo de beleza sempre existiu, né? Mas essa história agora, tipo, pós-século XIX, passa a ser um projeto pessoal.
Então, eu preciso trabalhar sobre mim mesma para expressar a beleza. Isso significa que eu sou determinada, que eu sou uma boa mulher. Então, a boa mulher, ela é abnegada, ela se sacrifica, ela renuncia de si própria. Isso estabelece, né, privilégios e domínios dentro de uma relação. A própria monogamia, a ideia da mulher boa, né, é uma mulher monogâmica. O que é um homem bom? Porque tem a história do dispositivo da sexualidade deficiência, né, ter que ter muitas relações sexuais e ser cada vez mais forte, mais eficiente, não sei o quê. A poligamia fica para os homens. Um grau de envolvimento afetivo absoluto, né, de negar a si própria muitas vezes, é esperado das mulheres, né? É assim que sempre foi. Então essa ideia da mulher viver para a família, viver para o seu amor, né, se desestruturar quando o outro quer ir embora, né, desesperada. Eu já vi casos assim no consultório de mulheres que fazem tudo, perseguem, fazem, como é que a gente chama aquilo? Que você vai atrás da pessoa, que fica enlouquecida, tipo detetive, apavorante, enfim. Já vi muitas pessoas, e muitas mulheres tendem a isso, entendeu? De sair correndo atrás do homem, de querer fazer estratégias, de ligar pra amante, entendeu? Se o cara tá com a amante, deixa ele ir, entendeu? Se descobrir que tem uma amante, que tem uma segunda família, por que você quer ficar com alguém que não quer ficar com você? Essa é a primeira pergunta, né? Por que as pessoas, e principalmente as mulheres, tá? Não tô dizendo que não existam casos que homens façam isso, mas o que a gente vê comumente, e me digam aqui se vocês concordam, tá? São mulheres correndo atrás de homens, né? Ou fazendo peripécias, ou se destruturando quando perdem uma relação. Porque pra gente, mulher, essa história do feminino ser constituído como a escolhida, e aí, à medida que eu sou escolhida por um homem, eu me sinto mais especial que as outras. Aí também aquela história da competição feminina que vinha muito com relação a isso, né? Quer dizer, tanto que a gente fala tanto de sororidade, né? De entender que a gente pode ter uma amizade ou um cuidado com outras mulheres. As feministas falam muito disso, né? Porque é um pouco uma desconstrução dessa competição, né? Então, quando é que a gente, assim, quando é que é pra deixar ir? Né? Quando é que é pra deixar ir? Quando a pessoa não quer ficar, né? E assim, uma pessoa não querer ficar com você, e aí pras mulheres principalmente, porque essa história do dispositivo amoroso significa amar alguém antes de si, abnegar de si mesma, né? Fazer tudo pelo amor, né? Esse lugar de sacrifício e de constituição identitária. Eu sou se eu sou escolhida, eu sou se eu sou amada por um homem, eu sou uma mulher de valor se eu tenho um homem que me escolhe. A história da princesa, né? Vem um príncipe e bota o sapatinho. Se não, eu sou uma mulher mal amada, eu fiquei pra titia. São todas essas coisas que a gente vai ouvindo por aí, entendeu? Nossa, amarga, tá mal comida, né? Quer dizer, são estruturais da identidade feminina, né, construída socialmente. Tá? Isso a gente pode pensar juntas aqui, isso a gente pode desconstruir. Então, assim, é ótimo estar numa relação amorosa, eu acho maravilhosa, se é maravilhoso, se existe respeito, existe encontro, existe desejo de ambas pessoas. Quando alguém não quer ficar, a melhor coisa é que vá. Porque a pior coisa que pode existir na vida é a gente estar com uma presença, né, de corpo, mas sem afeto, sem coração. Que eu costumo dizer presença ausente. Então, alguém não quer ficar, deixa aí. Porque você vai abrir espaço para chegar alguém que realmente queira, porque relação é isso, a relação não é nem uma pessoa nem outra, a relação é a cola, né? É o recheio do biscoito, é o que cola uma coisinha na outra, a relação é o que acontece no entre. Se não existe entre, não existe relação, existe esforço, existe sofrimento, existe solidão, existe sacrifício, tudo isso que não precisa existir pra gente se relacionar bem, né? Então, assim, essa história das mulheres irem atrás, ficarem enlouquecidas, se desesperarem, e é muito comum para as mulheres, tem a ver com essa questão identitária do que
a gente entende que é ser mulher que começa lá na infância, com os brinquedos, com os contos de fada, a princesa que fica lá esperando, linda, dócil, bonitinha, né? De preferência sentadinho de rosa, né? O príncipe encantado vir no cavalo branco. Isso constitui as mulheres, a parte afetiva das mulheres. Então, essa atitude de espera, ainda hoje, em pleno século XXI, é característica. Tá? Ó, clica aqui, ó, aqui nesse aviãozinho e chama as amigas e coloca aqui feito. Tá? Pra gente botar mais mulheres para pensar nessas histórias. Nessa história é muito importante a gente repensar essas coisas. Deixa eu ver o que a Ana tá falando aqui. A música Habeas Corpus do Barício Bahia. Procure. Eu vou procurar Habeas Corpus, de repente vou até usar em alguma coisa. Para você, qual o motivo que as pessoas levarem as relações por longo tempo sem amor, sem respeito ou cumplicidade? Eu acho que muitas vezes essa ideia, aí vem a ideia católica, né, do casamento, de que também são, assim, a gente está falando de reproduções sociais, do que se percebe como aceito, desejável, para a pessoa se constituir como uma pessoa de bem, uma pessoa de valor dentro da sociedade. Então, cada sociedade tem seus códigos, né? E aqui eu estava falando muito dos códigos hoje, da identidade feminina, que vai além da abnegação, né? Do cuidado, né? Obrigada, Ana Abreu, obrigada, Aninha. Além do afeto, né? E da maternidade, da abnegação, né? Que são constituídas, tem ainda a história hoje da beleza, né? E uma beleza, assim, que é uma beleza que precisa de investimento, precisa de intervenção sobre o corpo. É uma beleza de um cuidado ético. Eu tenho a obrigação, né? Quer dizer, eu vou me tornar uma mulher de valor no momento que eu faço um trabalho sobre mim e me esforço por essa beleza também. Então é um corpo que vai... Por isso que, por exemplo, muitas vezes eu questiono, outro dia coloquei aqui, a história da Anitta, né? Porque muita gente fala, ela é uma mulher foda, né? Construiu a carreira dela, independente, não sei o quê, mas ainda tem esse corpo trabalhado, esse corpo cheio de intervenções, esse corpo belo e sexualizado para ser escolhido. Quer dizer, eu acho que por um lado essa história da beleza, que não é só a Anitta, que tem muito por aí, tá? Enfim, então quando eu falo deste modelo, eu falo ainda do modelo da estética como uma ética, de um trabalho que precisa ser, que a mulher exige de si um trabalho sobre si para poder se sentir de valor, né? Enfim, eu acho isso preocupante, né? Porque é uma escravidão, né? Um corpo que teve mais de 15 intervenções cirúrgicas, né? Será que também não é um corpo escravizado? Não estou dizendo que... Eu malho, eu gosto de cuidar da minha saúde, gosto de ter um corpo legal. Não estou dizendo que seja horrível isso. Estou dizendo que no momento que passa a ser uma prisão, que passa a ser um sofrimento, que as pessoas deixam de se gostar porque tem uma gordura aqui a mais ou a outra ali, que se sentem excluídas porque tem um corpo que tem mais tendência à gordura, isso é uma escravidão. E isso é constitutivo da identidade feminina, né? Dos modelos que nós hoje sustentamos e reproduzimos de ser homem e de ser mulher, né? Então, assim, malhar é diferente, mas tem que fazer milhões de intervenções estéticas, né? Bota lábio, bota isso, bota aquilo, vive para fazer massagem, vive. E isso é também um lugar de se constituir mulher, que é esse corpo para ser visto e esse corpo para ser escolhido. Segue a tal da escravidão, da submissão das mulheres, né? Então, assim, inclusive afetivamente a gente é constituída assim. A própria ideia histórica, né, que está nos livros didáticos, por exemplo, que explica que as mulheres cuidavam das crias e os homens saíam para caçar, essa divisão sexual do trabalho, né? Não, assim, na verdade não tem comprovação histórica de que essa explicação é a explicação da evolução natural e que por isso os homens e as mulheres se acoplam nesse lugar de dependência e cuidado. Isso também é uma forma da gente explicar a história, né? Porque assim, nem sempre as mulheres são tão frágeis assim como se explica, entendeu? Tem outras funções sociais. Então essa divisão social do trabalho também, que é usada pela explicação da complementaridade dos sexos e a necessidade de dependência,
entre mulheres aos homens, né? Enfim, é também uma reprodução, né? Não tá ali comprovado em lugar nenhum, né? Mas a gente aprende isso uma e outra vez nos livros didáticos, nos livros, às vezes, enfim. E a gente precisa começar a desconstruir esses modelos. E essa história da mulher ser escolhida muitas vezes aprisiona as mulheres em relações, ou na insistência de relações que não estão sendo, né? É só isso, entendeu? Se a pessoa não tá ali com investimento, e eu não estou dizendo que as relações não necessitam de trabalho, de investimento, claro que sim, né? Porque só amor, só tesão não sustenta nenhuma relação. Eu preciso de respeito, é preciso de intercâmbio, é preciso de conversa, é preciso de escuta, é preciso de reconhecimento. Tem uma série de outras coisas que vão sustentar uma relação. Não é só essa coisa, eu te amo e a gente vai ser feliz para sempre. Eu vivo colocando isso nos posts, né? Quem me acompanha sabe disso, né? Mas assim, se não tem esse encontro, aí mais nada acontece. Entendeu? Porque se a pessoa não tá a fim de ficar, não vai te respeitar, não vai te cuidar, não vai te dar uma presença de qualidade. Então, para que você quer ficar com alguém que não pode te oferecer nada daquilo que você merece? Mas essa é a história da mulher sacrificial, da mulher que se abnega pelo amor, que cuida da relação acima de tudo, que faz tudo por um homem que ela ama antes de si mesma, faz muitas vezes com que as mulheres insistam em relações que já não estão felizes. Outra coisa que faz também isso é a ideia do casamento para sempre, que vem da religião, principalmente a religião católica, né? Mas que é uma instituição de, não sei, 1000 anos para cá, que começa em 1100 com a reforma gregoriana, a ideia do casamento para sempre. Antes não era assim, né? E essa história do casamento para sempre em 1100 com a reforma gregoriana tinha finalidade política e econômica. Então, o que a gente faz? A gente acaba introjetando na nossa vida íntima, na ideia do que é certo e que é errado, aspectos que são decisões econômicas de 1100, né? E aí a gente sofrendo, separou, não vai ter mais vida, nunca mais vai conseguir ser feliz. São coisas que são verdades que vão se repetindo, mas que são construções sociais, né? Então, por isso, assim, que muitas mulheres e homens, às vezes, né? Porque um homem de verdade sustenta a sua família, mas pode ter a sua poligamia lá, né? E poligamia para os homens, monogamia para as mulheres, né? Poligamia fora do casamento. Então a mulher é mulher para casar, é a mulher de abnegação. Esse modelo é super datado, mas a gente vê direto por aí, né? Não me digam que não existe mais, porque eu vejo direto no consultório, entendeu? E como eu trabalho isso com as minhas pacientes, com meus pacientes, inclusive para entender que não só essas pessoas estão sofrendo, né? Porque muitas vezes a pessoa chega no consultório, sou eu que estou sofrendo, não é você. Você que está imersa numa instituição social, numa estrutura social que faz reproduções que geram sofrimento, né? Porque a psicologia muitas vezes pode ser muito normativa, né? A pessoa achar que ela é o último dos moicanos, que só ela está vivendo isso. Enfim, a gente precisa pensar também na estrutura social que se reproduz através das famílias, da escola, enfim, das falas, das expectativas da mídia, dos filmes, né? Ana Paula, a mulher faz plástica para as outras mulheres, para o homem ou para ela? A mulher faz plásticas para toda essa estrutura social, entendeu? No sentido de eu preciso ser bela para ser reconhecida como de valor. A autoestima está pendurada a isso. Para os homens é muito menor a cobrança, né? E a cobrança está muito mais em relação ao dinheiro e à posição social, né? A posição de poder. Eu vi isso na minha tese, no meu estudo de mestrado. As mulheres muito mais infelizes com o seu corpo, né? E tendo uma baixa autoestima, porque achavam que o seu corpo não condizia com os valores estéticos. E os homens ficavam muito mais inseguros quando vinham de uma família de origem, de uma estrutura mais pobre, que não se sentiam poderosos, né? E sim, nas entrevistas que eu fiz entrevistas em profundidade com essas pessoas. Elas falaram claramente isso, e ficou nítida a divisão entre homens e mulheres nesse sentido, né? Então, assim, acho que as mulheres fazem plástica para se sentirem valorizadas nessa estrutura social, né? Tanto que a gente vê muitos homens
barrigudos, feios, né? Cobrando uma estética das suas mulheres que não faz nem sentido, né? E muitas mulheres lindas que ficam com homens feios porque a forma de valorização dentro dessa estrutura é homens com poder e mulheres com beleza, né? Beleza igual a magreza, né? Na nossa sociedade. Então são essas divisões que vão gerando determinados podes e não podes, né? Determinadas estruturas que vão dar privilégios, né? E abrir mundos para determinados, para os homens e para as mulheres que são distintos, né? Será que essa separação é uma separação que existe na essência da gente? Ou será que é uma separação que é criada culturalmente? Outro dia eu ouvi um casal de facilitadores falando que isso poderia, de biodança, né? Que poderia ser mais uma dissociação, mais uma separação, mais uma das cisões que a gente tem na nossa cultura, né? Primeiro ser humano e natureza, depois entre sentir e agir, e pensar, depois entre corpo e alma, várias separações que vão gerando uma série de sofrimentos. A gente pode ter outras lives sobre isso, né? Esse modelo de casamento, a Ana está dizendo, casamento eterno gerou sofrimento em várias mulheres, assim como eu, romperam com esse sistema. Sim, claro. Até eu, quando me separei, entendeu? A minha mãe não conseguia, minha mãe é mais tradicional e tal, e para ela foi um sofrimento, é como se fosse uma coisa, o fim do mundo, alguém se separar, né? Mas como se não fosse fim do mundo ser infeliz. Tá tudo bem ser infeliz. Mostra pros teus filhos que tá tudo bem ser infeliz. Seja infeliz por 30 anos na sua vida. Dá modelo pros teus filhos de infelicidade. Isso tá tudo bem. Né? Mas separar não. Né? Para muitas famílias separar não. Assim, por favor. Quer dar modelo pros teus filhos, para tuas filhas? Dá modelo de integridade. Dá permissão para fazerem escolhas e serem corajosas para fazerem escolhas em prol da sua felicidade, entendeu? Mostre que você pode se relacionar bem e verdadeiramente com as pessoas, com afeto, com carinho, com troca, que não é nada mais do que a gente merece, não é nada menos que a gente merece. Querer carinho, querer ser escutada, querer presença. Gente, isso não é coisa que a gente precisa pedir, não é coisa que a gente precisa ficar como é que a gente fala? Mendigando, né? Eu não preciso me sujeitar a estar numa relação que não existe isso. Mas muita gente permanece e fica por achar que precisa estar numa relação, que o casamento precisa ser para sempre. A ideia da escolha, né? Eu tenho um marido que me escolheu, enfim. E aí isso vai implorando isso. Não vi, obrigada, Ana. Assim, ficar implorando por uma presença e por um amor que não está. Se não está, você tem todo o direito de ir embora, você deve ir embora. Porque aí você abre espaço para chegar alguém que quer, que tem essa disponibilidade, que tem abundância afetiva. Eu vivo falando da abundância afetiva, né? Alguém que tem... Se a pessoa não é afetiva, se a pessoa não te dá presença, se a pessoa não consegue dar respeito, o que você está fazendo com ela? Né? Se a pessoa te invade, se a pessoa te assedia, se a pessoa te violenta, se a pessoa te abandona, vai ficar aí por quê? É a mesma coisa, né? Tá num restaurante que a comida é horrível, você chega o primeiro dia, reclama, entendeu? O cara não traz uma comida boa, no dia seguinte você volta para esse mesmo restaurante e a comida continua horrível, lógico. E aí você reclama de novo e segue um dia, quer dizer, continua no lugar, não vai melhorar, entendeu? A abundância afetiva é tudo, então a gente vai aonde existe. Com quem está, com quem pode te dar respeito, te dar amor, te dar presença, te dar elogio, te dar abraço, né? Quando isso todo dia te dá bom sexo, entendeu? Bom sexo significa entender também e escutar a ambos os seus segredos, né? E ver onde é que cada uma tem prazer. Tudo isso é fundamental, né? Eu me lembro de uma vez que o meu pai me falou uma coisa que, assim, eu tinha 20 e poucos anos e ficou para sempre, né? E eu falo sempre pros meus pacientes e para minhas pacientes. Eu tava com 27 anos e eu tava numa relação que eu não tava mais afim. A gente tinha crescido para direções diferentes, eu tinha feito a formação de biodança, me revisto, me colocado de cabeça para baixo, porque a formação de biodança são 3 anos em que você se coloca do avesso, mas assim, sai com uma potência de vida e uma coragem, pelo menos isso aconteceu comigo. E aí, essa relação que tinha começado quando eu tinha 17, 18 anos, de repente
a coisa foi para um outro lado. Então a gente estava com desejos diferentes, com expectativas diferentes, com mundos diferentes. E que tá tudo bem também. Às vezes as pessoas crescem em direções diferentes e querem coisas diferentes. E tá tudo bem também se separar aí, né? E eu lembro que eu tava passeando com meu pai num barco no Rio Tigre, na Argentina. A gente tinha ido a um congresso não sei, muitos anos atrás. E ele vira pra mim e fala assim, você não o ama mais, né? Meu pai era meio bruxo, assim, ele era psiquiatra, tipo, adorava ele, tinha uma sensibilidade, era uma pessoa com muito afeto, né, enfim. Minha mãe e meu pai, de diferentes formas, né, ele era muito intuitivo, muito perspicaz, e era um cara que fazia, né, atendia pessoas, então ele via muitas coisas. Eu fiquei um pouco assustada, falei, pai, não amo mais. Aí ele ficou me olhando um pouquinho, e virou e falou assim, olha, faça tudo o que for preciso para você ser feliz. Tudo. Né? Tome todas as decisões que você precisar para você ser feliz. Foi a maior permissão que eu tive na minha vida. Né? E muitas das decisões posteriores, inclusive depois que eu me separei do pai do meu filho, eu ouvia de novo meu pai me dizer isso. Então, quando é que é pra gente deixar alguém ir? Quando a gente não tá feliz. Quando é que é pra gente deixar alguém ir? Quando a gente tá se sentindo só. Quando é que a gente deixa alguém ir? Quando a pessoa não está aí. Entendeu? Na verdade, a gente não deixa ir, né? A gente vai quando a pessoa já foi. A pessoa já não tá lá. Entendeu? Quando é que é pra você ir? É quando a pessoa não tá lá. E se a pessoa não tá lá, você merece melhor. Entendeu? Então, assim, vamos repensar isso, né? Não é a escolha não é você ser escolhida e eleita por alguém que vai te fazer uma mulher, uma pessoa de valor, né? O que vai te dar valor, né? É o amor que existe. Aí sim, quando a gente se sente amada, quando a gente tem conexão afetiva, isso nos constitui, isso nos faz, porque assim, eu me amo amando e sendo amada. E é essa coisa que acontece ao mesmo tempo. Não é ser escolhida por alguém. É no momento que eu sou escolhida por alguém porque eu escolhi alguém. E a gente se escolhe mutuamente. E essa coisa que acontece entre a gente chamada amor acontece. É aí que está a nossa autoestima. É nas relações de amor que realmente se concretizam. De papai e mamãe, de amigos e amigas. A relação terapêutica também é uma relação de amor. Né? E é a relação pedagógica. Quando existe amor, aí sim, aí é a base da nossa autoestima. Né? É a relação de amor com o nosso corpo também, né? Não esse corpo sacrificial que precisa ser todo cheio de intervenções, como o projeto ético de construção de uma beleza obrigatória para ser escolhida, para se sentir valorosa como mulher. Mas assim, é uma conexão erótica com o próprio corpo, o prazer de ser a gente mesmo, né? Então, é nesse lugar, né? E é nessa relação que acontece, nesse entre que a gente se constitui, que a gente acha o nosso real valor. Porque eu tenho valor porque eu valorizo a outra pessoa e porque eu sou valorizada por ela. É relação, é entre. Né? Isso não se conquista, isso acontece. Né? Isso é encontro. Então, assim, quando que a gente deixa ir? Quando a pessoa já não está. Quando que a gente deixa ir? Quando a pessoa não quer estar aí com você. Né? E quando a gente já está sozinha. Então, esse é o momento de deixar ir. Ah, mas será que eu devo insistir? Eu gosto tanto dela. Ele diz que... outro dia veio uma menina me perguntar, eu gosto tanto dela, diz que tá na dúvida. Se tá na dúvida é porque não quer ficar. Entendeu? Porque quando a gente gosta da pessoa, a gente não tem dúvida, gente. Você gosta de chocolate ou não gosta? Você não fica na dúvida, não sei se eu gosto de chocolate. Entendeu? Quem não sabe é porque não quer. Né? Então, assim, esteja com quem tem certeza que quer estar com você. Esteja com quem consegue te fazer carinho, consegue te dizer que ama, consegue ter essa abundância amorosa. E isso é muito saudável da gente querer. Porque todo ser cresce e floresce, até plantinha, com amor. Tá? Amor é mais do que uma ideia romântica. Amor é uma força organizadora.
Mas não é um amor platônico, não é um amor sacrificial, não é um amor que vem por implorar, é um amor que acontece entre dois seres que querem aí estar. Enfim, é essa a reflexão de hoje. Eu vou deixar gravada e amanhã tem um post, amanhã vem um post para vocês escreverem o que mais dessa nossa live marcou você. Assim, realmente eu quero trazer essa reflexão, é o meu estudo de doutorado, eu estou escrevendo um artigo agora sobre isso, né, sobre esse dispositivo amoroso e dispositivo materno que constituem a identidade feminina baseada nessa autora maravilhosa que se chama Valesca Zanello, que eu vou trazer para conversar com a gente, entendeu? Porque eu acho ela fantástica, tá prometida para Júlia, eu já convidei, ela já topou, né? Enfim, pra gente refletir sobre essas coisas que nos constituem, inclusive estruturam o nosso mundo afetivo e dão privilégios e opressões, né? Tem uma autora que se chama Lagarde que fala da colonização afetiva. A gente pode depois falar disso, enfim. São nomes, às vezes, meio pomposos, mas que traduzem realidades muito concretas, né? E que muitas vezes geram muito sofrimento. Então, assim, resumindo nossa live, deixa aí quem não quer ficar. Vai quando não tem presença. Sai fora quando você não tá feliz, quando você tá se sentindo só, tá? De resto, busca abundância afetiva porque é tudo que a gente merece, é o nosso direito. Muitos beijos, amoras queridas. Mandem essa live para as amoras que você acha que precisam escutar isso, porque nós mulheres precisamos discutir e refletir sobre coisas que a gente reproduz por aí há milhares de anos, há muitos, muitos anos, tá? Muitos beijos. Eu vou deixar gravado. Então, manda para as amigas que precisam me escutar essa mensagem e começar a se reconstruir a partir de outros parâmetros do que é ser mulher de verdade. Beijos, amores, e até a próxima terça.